Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou começar aqui a apresentação. Espero que a gravação fique boa, porque não tem ficado muito boa, né? A internet parece que não está muito legal, mas vamos lá. Bom dia a todos. Para mim, bom dia, né? Para vocês aí pode ser boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Marco Adriano Dias, professor do curso de licenciatura em Física de Nilópolis, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E essa aula é para os alunos de Introdução à Física da turma 2020/1, onde eu vou iniciar aqui a apresentação sobre a reflexão em espelhos esféricos, né? Bom, na aula passada a gente estudou a reflexão em superfícies planas, né, espelhos planos, e viu lá as leis da reflexão, algumas aplicações relacionadas à rotação de espelhos planos, a campo visual, né? E hoje a gente vai para passar a estudar um tipo de espelho muito presente também aí no mundo, né? Que são os espelhos não planos, né? A gente tem espelhos, a maioria dos espelhos que a gente vê por aí, a maioria não, né? Mas um grande número dos espelhos que a gente vê por aí são espelhos curvos, né? Então, se faz necessário a gente conhecer o funcionamento deles, até porque eles têm muitas aplicações aí no campo da ciência, né? Principalmente no que diz respeito à disciplina que vocês farão de introdução à astronomia, onde esses conhecimentos de ótica serão utilizados no aprofundamento lá sobre o funcionamento do telescópio refletor, isso, telescópio newtoniano refletor, tá bom? Bom, quando a gente pensa em espelhos curvos, né, a gente tem uma grande variedade de possibilidades de curvas, né, de superfícies curvas. Mas aqui nesse momento a gente vai se limitar aos espelhos esféricos, tá? Bom, espelhos esféricos, eles são superfície, né, em forma de calota esférica. E o que é isso? Bom, imagine uma esfera e um plano. A interseção entre uma esfera e um plano dá uma superfície que a gente chama de calota esférica. Essa superfície tem uma parte, uma das superfícies côncavas e a outra convexa, tá certo? A representação da superfície côncava, né, refletora, né, o espelho côncavo, é desse jeito aí que vocês estão vendo. Deixa eu acionar aqui a minha canetinha. Então, bom, aqui a gente tem a parte de trás aqui do espelho, que a gente já viu lá, né, a parte não refletora, o outro lado que é a superfície refletora. Então, é a parte côncava e aqui a parte convexa, né, dando origem ao que a gente chama de espelho côncavo e de espelho convexo, ok? Bom, como é que fica as leis, né? Como é que ficam as leis da reflexão nos espelhos esféricos? Bom, imagine só que eu tenho um raio de luz incidente nesse espelho aí, que é um espelho côncavo, né? Qual vai ser a direção que o raio refletido vai tomar? Bom, a gente precisa lembrar primeiro que esse espelho côncavo, ele é uma calota esférica. Então, o que gerou essa superfície foi uma esfera que está aí representada de forma tracejada, né? E por ser uma esfera, ela tem um centro, tem seus elementos ali, né? O diâmetro, o raio. E nesse caso, a reta normal ao ponto de incidência aqui, né? A reta normal ao ponto de incidência, ela é o próprio diâmetro da esfera. Passa também pelo centro, ok? Então, quando a gente pensa na lei da reflexão, a gente tem que considerar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? E que a reta normal é o próprio diâmetro, né? Ela tem a direção do diâmetro, ou a direção do raio. Então a gente diz que ela é radial, né? Tem a direção do raio,
é radial, tá certo? E nesse caso valem as duas leis da reflexão que a gente trabalhou na aula anterior, né? Diz que raio incidente, raio refletido e anormal são coplanares, e a segunda lei, né, diz que esses dois ângulos aqui, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, são iguais. A lei mais simples da natureza, como a gente havia conversado anteriormente. Bom, quais são os elementos geométricos importantes para um espelho esférico? O pessoal está cortando grama aqui perto, não sei se o barulho vai atrapalhar, eu espero que não, tá, gente? Bom, o espelho esférico, ele tem aqui, ó, né, o formato esférico, tem esses dois pontos aqui, que um é o centro da esfera que gerou esse espelho. Esse ponto mais extremo aqui do espelho, digamos, né, mais extremo aqui, ó, ele é o vértice do espelho, tá certo? Entre o centro e o vértice passa um segmento de reta PP' aqui, que é o eixo principal, tá, do espelho, ok? A gente tem diversos eixos secundários do espelho, tá? O que não for eixo principal, que é o que passa pelo centro e pelo vértice, qualquer um que não seja o eixo principal é um eixo secundário, então você tem N possibilidades aqui de eixos secundários. Você tem essa distância do centro ao vértice, que é o raio do espelho, e você tem esse ângulo alfa aqui, que é compreendido entre os segmentos de reta que passam pelo centro e pela extremidade do espelho, aqui, ó, centro e extremidade, tá vendo? Ó, extremidade aqui e centro. Esses dois segmentos de reta, entre eles há um ângulo que é a abertura do espelho. A gente vai ver que esse ângulo ele é muito importante no nosso estudo, tá? Ele é muito importante mesmo, porque a gente precisa... o nosso estudo ele é limitado a um número muito pequeno de espelhos, que são espelhos de pequena abertura. Depois eu vou explicar isso para vocês, tá? Bom, então, como eu tinha dito, C é o centro de curvatura, V o vértice do espelho, então, centro de curvatura, vértice do espelho, raio do espelho, PP' um eixo principal e SS' um eixo secundário qualquer, ok? Bom, a gente precisa... Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá com um defeitozinho esse slide. Bom, deixa eu passar logo tudo, então, aqui. A gente vai limitar o nosso estudo a um caso particular de espelhos, que são os espelhos gaussianos. Os espelhos gaussianos, eles devem obedecer a algumas condições, ou melhor, eles devem satisfazer algumas condições, e essas condições são conhecidas como aproximação de Gauss. Ao longo dessa aula, a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco mais sobre fundamentos da ciência, né? O que são aproximações, né? A gente vai ver essas aproximações estão relacionadas aos limites da própria ciência, tá? Bom, no caso dos espelhos esféricos, as aproximações de Gauss são as seguintes. O espelho precisa ter uma abertura menor que 10 graus, tá? Para que toda a teoria que a gente vai construir aqui nessa aula seja válida, tá? Os raios incidentes devem ser paraxiais, ou seja, eles não devem ter muita inclinação em relação ao eixo principal e não devem também estar muito afastados do eixo principal, né? Os objetos extensos, né, que a gente coloca, assim, a gente pode colocar um objeto pontual, a imagem desse objeto pontual vai ser um ponto. A gente pode colocar um objeto extenso, tá? Mas para que a imagem dele seja uma imagem parecida com ele, né, com as proporções daquele objeto, tá? Eles devem ser retilíneos ou planos e devem estar perpendiculares ao eixo principal, tá? E não devem ser muito grandes, porque senão eles acabam se afastando muito do eixo principal. Com isso, os raios que esses objetos refletem na extremidade superior ou na extremidade inferior, né, que estejam distantes do eixo principal,
eles não serão raios paraxiais, como diz aqui, ó, né, nas condições de Gauss. Então, essa imagem, ela não vai ser uma representação, digamos assim, em escala daquele objeto, vai estar deformada a imagem, né? E quem foi Gauss? Bom, Gauss é um matemático alemão, né? E muito conhecido aí na ciência, tem muito trabalho, vocês vão ouvir falar dele em diversos momentos ao longo do curso de física e lá no cálculo também. Ele tem um teorema muito importante que é utilizado no eletromagnetismo, o teorema de Gauss, tá? Bom, eu vou, nesse slide aqui, explicar para vocês a matemática da aproximação de Gauss, tá? E para isso a gente vai utilizar o círculo trigonométrico. Bom, vamos entender por quê? Olha, no círculo trigonométrico, se a gente pega um ângulo qualquer, como esse ângulo aqui, ó, o alfa, por exemplo, na verdade, o círculo trigonométrico, lembrando para vocês aqui, ele tem a propriedade de que o raio vale 1, não é isso? O raio dele vale 1, uma unidade, não é 1 centímetro, não é 1 milímetro, não é nada, vale 1, e ele permite a gente visualizar as relações trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente. Então, por exemplo, se eu tenho esse ângulo alfa aqui, o seno de alfa é a projeção, né, o raio vetor do círculo trigonométrico, ele intercepta o círculo nesse ponto aqui. O seno desse ângulo é a projeção no eixo dos senos. Então, esse aqui, ó, é o eixo dos senos. E esse aqui é o eixo dos cossenos, o eixo horizontal, tá certo? Então, o seno de um ângulo é a projeção, tá, do raio vetor no eixo dos senos, ou seja, é esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui é o seno de alfa. E a tangente você tem que prolongar o raio vetor, né? E é esse comprimento aqui, tá? O comprimento que vai desse ponto aqui, da origem do círculo trigonométrico, até o prolongamento do raio vetor do círculo trigonométrico, né? Essa aqui é uma reta que tangencia a origem do círculo trigonométrico. Então, ela poderia seguir aqui para baixo também, entendeu? Então, por isso que é a tangente, porque ela tangencia nesse ponto aqui, e esse comprimento aqui é a tangente do ângulo alfa, tá certo? Então, para esse caso aqui, repare, para esse ângulo aqui, a tangente de alfa é visivelmente maior que o seno do alfa. A gente consegue visualmente perceber essa relação, uma é maior. Aqui que está representado em verde, o seno do alfa e a tangente do alfa tem praticamente o mesmo comprimento, entendeu? Então, olha, a tangente de alfa' aqui, que eu estou chamando, só para diferenciar da situação anterior, é aproximadamente igual ao seno de alfa', tá certo? Então, quanto menor for esse ângulo, maior é essa igualdade, até tendendo a um valor de que de fato são iguais aqui, ó. Por exemplo, nessa tabela aqui eu mostro para vocês que para o ângulo de 10 graus, né, expressos em radianos, eles passam a ser 0,1745 radianos, né, 10 graus ou 0,1745. O seno desse ângulo é, olha, 1736. Né? E a tangente, 1763. Bem próximos um do outro. Aí, quando você chega lá em 1 grau aqui, ó, né, 1 grau que em radianos dá 0,01745, já são iguais, ó. O seno é 0,01745 e a tangente também é 0,01745. Tá certo? Então, o que acontece? Por isso que a aproximação de Gauss, a primeira, diz que os espelhos eles precisam ter pequenas aberturas. Porque se eles tiverem pequenas aberturas, os ângulos, né? A abertura é um ângulo, vocês lembram do slide anterior, de 2 slides anteriores, tá? A abertura é um ângulo. Então, se a abertura for pequena, o seno daquele ângulo é igual à tangente daquele ângulo, que é
igual ao próprio ângulo, que isso que é interessante aqui também, olha. O ângulo aqui em radianos, né, é 0,01745, a tangente e o seno dele também tem o mesmo valor numérico. Então, essa aproximação de Gauss é muito importante para que as equações que eu vou deduzir com vocês aqui daqui a pouco sejam válidas, tá bom? Seguindo, então, vamos lá. Os raios de luz que atendem a essas condições de Gauss, né, as aproximações de Gauss, que a gente chamou lá, eles são chamados de raios paraxiais. E os raios paraxiais, eles são refletidos pelo espelho e depois da reflexão, eles passam por um ponto que a gente chama de foco, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, um espelho, tá certo? Côncavo. Todos os raios paraxiais que incidem sobre aquele espelho e refletem sobre ele convergem para um ponto que a gente chama de foco principal do espelho, tá certo? Então, esse foco ele está localizado no eixo principal, e o que é bem legal, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, peraí, vou botar uma caneta azul. O que é bem legal é que ele está num ponto equidistante entre o centro e o vértice, tá certo? Então aqui, entre o centro e o vértice, vocês lembram que era o raio, não é isso? E o foco ele está num ponto equidistante. Então essa distância aqui é a distância focal, tá certo? Então a gente costuma chamar o raio de curvatura do espelho, da esfera geratriz do espelho côncavo de 2 vezes F, tá? Então aqui é F, isso aqui tudo é 2 vezes F. F por conta de ser a distância focal, do foco ao vértice, ok? Bom, uma vez obedecidas as condições de Gauss, podemos considerar o espelho esférico como aproximadamente, vamos lá, termos técnicos da ótica, né? Quem faz exame de vista, quem já fez exame de vista, vai provavelmente se lembrar dessas palavras aí lá na conversa com o oftalmologista, né? Bom, uma vez satisfeitas as condições de Gauss, a gente pode considerar muito aproximadamente um espelho esférico como estigmático. O que é estigmático? Bom, estigmático é porque ele conjuga uma única imagem de um objeto, não é? A gente tem um defeito de visão, que é a nossa última aula, né, lá em janeiro, final de janeiro, que a gente vai falar dos defeitos de visão. Um defeito muito comum, muita gente tem, que é o astigmatismo. O astigmatismo é como se você visse duas imagens de um objeto só que elas ficam muito próximazinhas uma da outra, então a percepção de fato é uma imagem embaçada, né, que é corrigida aí pela oftalmologia com bastante precisão e facilidade devido às técnicas que a gente tem de polimento de lente, né? Que partem desse conhecimento físico que a gente está trabalhando aqui nessa aula, tá? Então, satisfeitas as condições de Gauss, o espelho ele é muito bem aproximadamente estigmático, tá? Aplanético, porque de um corpo plano ele fornece uma imagem plana, perpendicular também, tá? Pode ser de cabeça para baixo, de cabeça para cima, invertida lateralmente, mas é uma imagem plana, tá certo? Ou seja, tem as mesmas dimensões. A imagem, ela lembra muito o objeto, não tem deformação, tá? Então esse espelho é aplanético. E ortoscópio. Desculpa, pessoal. Porque fornece de um corpo plano uma imagem também plana e também posicionada num ponto frontal. Então, quer dizer, essas duas características aqui, o aplanetismo e, né, ortoscopismo, dizem relação ao fato de que as imagens se parecem, né, as dimensões são proporcionais ao objeto, tá? Caso as condições de Gauss não sejam satisfeitas, os raios, eles não convergem num único ponto, no foco aqui, tá vendo? Então, olha, esse raio aqui, por exemplo, ele passa por esse ponto aqui, ó, que não é o foco, ok?
Então, acaba formando uma superfície cáustica, né? Uma superfície, uma imagem cáustica. A origem da palavra cáustica tem a mesma que a palavra caos, tá bom? Então, digamos assim, é uma coisa caótica. E o que é uma imagem não, aqui, ó, voltando, aplanética e ortoscópica? É esse exemplo aqui, é um espelho que deforma, então você vê que, de fato, a pessoa e a sua imagem não são proporcionais, né? Não tem as mesmas dimensões. Tá bom? É isso aí, pessoal. Essa aula é bem longa, mas vocês vão ter tempo aí para ver em partes, né? Então, eu sugiro que daqui para frente seja uma segunda parte. Se você quiser pausar para tomar um café, igual eu estou fazendo aqui agora, esse é o momento, tá bom? Apesar de ficar num arquivo único, mas você pode respirar nesse momento, tá bom? Então, a gente precisa conhecer o comportamento de alguns raios de luz incidentes sobre um espelho esférico, tá bom? E eu vou mostrar isso para vocês a partir de agora. Bom, considere aqui um espelho esférico, tá certo? Esse espelho esférico, ele está aí representado aqui como um espelho côncavo, né? Porque a parte refletora é a superfície côncava da calota esférica. Aqui tem o eixo principal. Sempre é assim que a gente representa um espelho, dessa forma, com os pontos importantes aqui, que é centro, foco e vértice. Lembrando que entre o centro e o vértice tem um foco, que é um ponto equidistante entre esses outros dois aqui, tá certo? O primeiro raio notável é esse, pessoal. É um raio que incide no espelho numa trajetória paralela ao eixo principal. E quando ele reflete, ele passa pelo foco. Então tá aqui, o raio 1 é aquele que incide numa trajetória paralela ao eixo principal e reflete passando pelo foco. O segundo raio é o inverso desse. É um que passa pelo foco, quando reflete, vai paralelo ao eixo principal. Tá certo? Então, a gente pode dizer que ele é o contrário do anterior, né? O raio 2 é aquele que incide numa trajetória passando pelo foco e vai refletir paralelo ao eixo principal. O terceiro raio é aquele que incide no vértice. O raio que incide no vértice, se a gente se lembrar de um slide anterior, né, a gente vai ver que esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Por quê? Porque a reta normal ela tem a direção do diâmetro naquele ponto de incidência. Tá certo? Então, o raio 3 é aquele que incide no vértice e reflete tal que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá? E o último raio notável é aquele que passa pelo centro e reflete sobre si mesmo. Por quê? Porque o centro, o raio que passa pelo centro, ele está na direção normal. Não é isso? Então, pela lei da reflexão, o ângulo de incidência é zero, o de reflexão vai ser zero também. Então, ele reflete sobre si mesmo. Esses 4 raios notáveis, eles são suficientes para a gente entender o funcionamento de um espelho, entender de que forma que as imagens são conjugadas pelo próprio espelho em si. Tá bom? Então, são muito importantes o nosso conhecimento sobre eles, tá? Para que a gente possa compreender o fenômeno da formação de imagens, né? E o próprio funcionamento do telescópio refletor, tá? Em função do comportamento desses 4 raios aí, tá ok? Bom, a partir daí a gente vai falar das imagens. A gente já conhece os raios, né? A gente já conhece, vamos lá, recapitulando tudo. A gente conhece o espelho esférico, sabe que ele é resultado de uma calota esférica, né? Aliás, ele tem a forma de uma calota esférica. A gente, por conta disso, conhece os elementos geométricos desse espelho, o eixo principal, o centro de curvatura, o vértice e o foco do espelho, tá certo? São esses elementos, né, geométricos associados a um espelho. A partir daí, a gente conhece os raios, né, notáveis, né, os raios que obedecem àquelas condições de Gauss, né, de serem paraxiais, né, e a gente sabe que o comportamento dos raios, como a gente viu no slide anterior,
Nesse momento, a gente vai classificar as imagens que esses espelhos conjugam, tá certo? Então, para isso, vamos lá. A gente vai representar um espelho aqui e vai colocar um objeto antes do centro. Aqui está o centro, vou colocar um objeto antes do centro. Vou pegar dois raios. O raio número 1, lá do slide anterior, que vai paralelo ao eixo principal e reflete passando pelo foco. E o raio número 4, que é aquele que parte pelo centro e reflete sobre si mesmo. Você pode perguntar assim, professor, mas esse raio aí ele não vai incidir no espelho. Mas não tem problema, isso é uma construção geométrica. Construções geométricas são abstratas. Então faz de conta que esse espelho prolonga até aqui, tal que esse raio incidiria sobre ele e retornaria sobre si mesmo. É suficiente, tá? Bom, a interseção dos raios incidentes está na ponta da seta. Da seta do objeto. A interseção dos raios refletidos vai estar na ponta da imagem. Tá certo? E como a origem do objeto está sobre o eixo principal, a origem da imagem também estará sobre o eixo principal, tá certo? Então aqui a gente tem um objeto, aqui a gente tem uma imagem. E as imagens são classificadas como maior, menor ou igual. O que vocês acham? A imagem aí é maior, menor ou igual? Bom, quem respondeu menor acertou, né? Essa imagem, ela é direita ou invertida? Bom, quem respondeu invertida aí acertou também. E ela é virtual ou real? Bom, isso aqui talvez seja novidade para vocês, tá? Uma imagem virtual é aquela conjugada pelos prolongamentos dos raios refletidos, que não é o nosso caso aqui. No nosso caso, a imagem é conjugada pelos raios refletidos. Quando uma imagem é conjugada pelos próprios raios refletidos, ela é classificada na ótica como uma imagem real, tá certo? Mais adiante a gente vai diferenciar a real da virtual e vocês vão entender mais um pouco. Ok? Bom, então, todas as vezes que um objeto é colocado antes do centro, ele vai de um espelho, antes do centro de um espelho côncavo, esférico, gaussiano, tá certo? A imagem conjugada será uma imagem, deixa eu botar a caneta aqui, peraí, a caneta azul, vai ser uma imagem menor, vai ser uma imagem invertida e vai ser uma imagem real, tá certo? Então, é dessa forma que a gente classifica as imagens nos espelhos esféricos. Bom, e se o objeto estiver bem no centro de curvatura? Olha, pegando esses dois raios aqui, os mesmos raios anteriores, a gente vai perceber que a imagem ela se forma também no centro de curvatura, e nesse caso, ela é uma imagem, olha, uma imagem igual, que ela tem o mesmo tamanho do objeto, ela é invertida ainda, porque está de cabeça para baixo, e também é real. Por quê? Porque está sendo conjugada pela interseção dos raios refletidos. Tá certo? Então, essa é uma boa forma de você, na prática, determinar a distância do centro ao vértice e, com isso, determinar o foco também do objeto. Você coloca um objeto sobre o espelho, quando ele ficar do mesmo tamanho invertido, você sabe que ele está no centro de curvatura daquele espelho, tá? E se a gente, repara que a gente está andando com o objeto, a gente está aproximando o objeto do espelho, tá certo? Então agora se a gente colocar o objeto entre o centro e o foco, tá certo? Aí como é que vai ficar a imagem? Bom, a imagem vai ficar, olha, a interseção dos raios refletidos, ó, paralelo ao eixo principal passando pelo foco, e aquele que passa pelo centro, a interseção desses raios está aqui. Então, a imagem, ela está aqui também, tá? Nessa posição. E como é que a gente classifica ela? Bom, agora ela é maior, continua sendo invertida e continua sendo real, ok? Se a gente coloca o objeto no foco e pega aqueles dois raios, olha, o raio que é incidente numa trajetória paralela ao eixo principal e reflete passando pelo foco, e o raio que passa pelo centro de curvatura, acontece algo surpreendente. Simplesmente, esses dois raios refletidos, eles são paralelos.
E onde que duas retas paralelas se encontram, pessoal? Lá no infinito. Então, é ao infinito e além, tá certo? Esse tipo de imagem a gente chama de imagem imprópria, tá? Na prática, a gente vê que dá um borrão no espelho lá e a gente não consegue distinguir a imagem, tá certo? Agora, por fim, é a imagem colocada entre o foco e o vértice. Como é que vai ficar isso? Olha, pegando aquele mesmo raio e aquele segundo raio, a gente percebe que os raios refletidos são divergentes, entendeu? E se os raios refletidos são divergentes, onde eles vão se interceptar? Aí, nem no infinito, nunca vão se interceptar. Porém, quando a gente prolonga esses raios aqui, né, a gente vê que esses prolongamentos se interceptam e ali é formada a imagem. Então, anteriormente eu tinha dito que vocês teriam oportunidade de distinguir a imagem real da virtual. É isso, olha. A imagem virtual é aquela conjugada não pelos raios refletidos, mas pelos seus prolongamentos. Então, nesse caso, é uma imagem virtual. A título de informação, os espelhos planos, que a gente estudou na aula anterior, somente conjugam imagens virtuais, tá? É uma imagem direita, porque agora não está mais de cabeça para baixo, e é uma imagem maior que o objeto, tá certo? Então, todas as vezes que o objeto estiver entre o foco e o vértice, a imagem vai ser direita, maior e virtual, tá ok? Bom, nesse momento uma reflexão para vocês pensarem aí. Então, o que é uma imagem virtual? Você pode repetir, aquela imagem formada pelo prolongamento dos raios refletidos, não pelos raios refletidos em si, né? O que acontece com o tamanho de uma imagem conforme aproximamos o objeto do espelho côncavo? Então, deixa eu voltar rapidinho aqui nos slides anteriores. Eu sei que eu deveria ter feito um slide só para isso, mas eu não consegui, então vamos lá. Repara, olha, o objeto está lá, antes do centro. Onde é que está a imagem? Ó, está ali, entre o centro e o foco. Depois está aqui, onde é que está a imagem? No próprio centro. Ó, depois está aqui, onde é que está a imagem? Né? Aí está se afastando do centro. Onde é que está a imagem? Foi para o infinito. Onde é que está a imagem? Mudou completamente a posição. Foi parar atrás do espelho e inverteu para cima, tá certo? Então, o que acontece com o tamanho de uma imagem quando aproximamos o objeto do espelho côncavo? Bom, a gente vai aproximando, essa imagem vai ficando maior, mas de cabeça para baixo, não é isso? O objeto vai se aproximando, a imagem vai ficando maior de cabeça para baixo, até que quando o objeto passa no foco, essa imagem some e saiu do foco em direção ao vértice, ela ressurge de cabeça para cima e maior também, né? Então o tamanho vai aumentando constantemente, o tamanho da imagem. E a posição? Bom, a posição também, conforme a gente vai aproximando o objeto do centro, né? A imagem ela vai se afastando, até que quando o objeto chega no foco, a imagem dele foi parar no infinito. Passou do foco, ela ressurge lá atrás do espelho, né? Interessante esse comportamento, e a gente vai aqui deduzir uma equação que vai descrever ele matematicamente. Esse é o nosso objetivo. Obviamente, respeitando as condições de Gauss, né? E é essa função que relaciona a posição da imagem com a do objeto, tá? E também uma outra que relaciona o tamanho da imagem com a distância do objeto ao espelho, ok? E vocês se lembram como as imagens se comportavam nos espelhos planos? Bom, lá a imagem, né, no espelho plano, a imagem ela é monótona, digamos assim, porque ela não muda nunca. Ela é sempre direita, igual e virtual, tá certo? Aqui não, aqui tudo muda dependendo da posição que o objeto esteja em relação ao espelho. E na próxima aula, já posso adiantar para vocês aqui, na próxima aula a gente vai
falar sobre a posição do observador também, que está relacionada ao campo visual no espelho esférico, tá bom? Bom, finalmente chegamos no estudo analítico dos espelhos esféricos, que é onde a gente vai matematizar todas essas informações que a gente falou até agora, tá? Então, digamos, essa aula é grande, aqui seria o momento da segunda pausa, ok? Vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa falar sobre o referencial gaussiano, tá? Se eu pego aqui um espelho esférico, né? Nesse caso, é um espelho côncavo, porque o foco está de frente à superfície espelhada. Então, a gente estabelece um sistema de referências, tá? Igual ao que vocês conhecem aí oh, meu Deus do céu. É o sistema de referência. Espera aí que tem um barulho aqui, só um minutinho, pessoal. Vou fechar a porta, tá? Tá, o carro do ferro velho também está passando aqui, enfim. Bom, eu estava falando do referencial gaussiano. Isso, vocês conhecem o referencial já desde lá do ensino fundamental, né? Que é o cartesiano, tá certo? O cartesiano é aquele sistema de referência XY. Qual é a diferença do gaussiano para o cartesiano aqui? Olha, repara, o meu X ele cresce no sentido inverso do cartesiano, tá? Bom, então, em termos de quadrantes, pessoal, vamos lá. Em termos de quadrante, aqui a gente tem um quadrante que é positivo para x e para y, tá certo? Aqui a gente tem um quadrante que é positivo para x, mas é negativo para y. Aqui a gente tem, né, um quadrante que é negativo para x e positivo para y, e aqui é negativo para os dois, tá? Então, ele é ligeiramente diferente do referencial cartesiano, o gaussiano, ok? E o que significa isso aí? Olha, bom, o eixo X é a abscissa no sistema gaussiano e ela está relacionada à posição do objeto e posição da imagem, porque a gente coloca esse eixo aqui sobre o eixo principal do espelho, como está aqui, tá vendo? Então, olha, para a imagem e objeto, se o x é maior do que zero, imagem e objeto são reais. Se o x é menor do que zero, imagem e objeto são virtuais. Até você pode estar se perguntando assim, bom, gente, mas como é que pode um objeto virtual? Isso está relacionado à associação de espelhos. Então, o que pode ser imagem para um espelho pode ser objeto para outro espelho em sistemas ópticos, como, por exemplo, um telescópio, tá bom? E o Y, né, a ordenada, né, aqui é abscissa e aqui é ordenada, a ordenada Y, ela está relacionada a... Estão me ligando aqui toda hora. Ela está relacionada ao tamanho da imagem e do objeto, né? Então, assim, o tamanho, se é para cima, se é para baixo, e também, além do tamanho, está relacionado ao fato de se é para cima e se é para baixo. Vou colocar no modo avião aqui para pararem de telefonar. Então, retornando aqui, se y é maior do que zero, a imagem e o objeto são direitos, né, direito para cima, né, se um for para cima, o outro é para cima também, e invertido, se um for para baixo, o outro é para cima, né, é o contrário. Tá bom? É isso. Então, a gente precisa desse referencial gaussiano para poder matematizar agora o comportamento da imagem em função das propriedades do espelho, né? Essa propriedade, principalmente, é a distância focal. Então, vamos lá, pessoal. Agora, a gente vai fazer uma dedução matemática, tá certo? A gente vai deduzir aqui a equação dos pontos conjugados de Gauss, tá? É uma equação muito bacana, ok?
da ótica. E é porta de entrada para a ótica, de fato, aí considerando a equação dos fabricantes de lentes, né, dos fabricantes de telescópios, etc. Tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que a gente tenha essa situação aí, ó. A gente tem um espelho, tá certo? Esse espelho, ele tá... deixa eu ver essa cor aqui, se tá legal. Tá. Esse espelho está com um objeto aqui, ó, o objeto AB de frente para o espelho, tá certo? A gente vai pegar dois raios, ó, aqueles que a gente sempre está pegando quando possível, né? Aquele que incide numa trajetória paralela ao eixo principal e reflete passando pelo foco, e aquele outro que passa pelo centro e reflete sobre si mesmo, porque o centro é a direção radial. E a normal também, tá? Lembrando que a normal é aquela reta que passa pelo ponto de incidência. Enfim, vamos em frente. A imagem vai estar aqui, ó. A imagem vai ser A', B', tá? Objeto AB, imagem A', B'. Bom, se a gente for olhar agora com um olhar geométrico para esse sistema, a gente vai ter inúmeras relações já conhecidas da geometria euclidiana, tá? Aquela geometria que veio lá da Babilônia, né, há mais de 5.000 anos começou a ser construída, e que Euclides, né, resumiu toda ela num compêndio que é conhecido até hoje como os elementos de Euclides, né, que tem diversos teoremas, axiomas e etc. Então, bom, se a gente olhar para esse problema com o olhar da geometria euclidiana, tem muitas possibilidades. Tá? A gente pode pegar, por exemplo, esses dois triângulos aqui, ó. Esse triângulo aqui, tá certo? O triângulo ABC e esse triângulo aqui, ó. A', B', C. A gente vai ver que em relação a esse ponto aqui, que é o vértice, esse ângulo alfa, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um Z aqui. Não, acho que é melhor pegar a borracha de fazer uma bobagem aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê? Ah, tá aqui. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Pera aí, a borracha. Passar a borracha. Então, aqui, se eu pegar esses dois ângulos aqui, eles são iguais, né? São ângulos opostos pelo vértice. Tá? Esse outro ângulo aqui é um ângulo reto. Por quê? Porque se o objeto está perpendicular ao eixo principal, a sua imagem também está perpendicular ao eixo principal. Porque o espelho gaussiano ele precisa ser ortoscópico e aplanético. Tá? Então está aqui, a imagem também é perpendicular ao eixo principal. Esses dois ângulos aqui também são iguais, ok? E com isso, pessoal, olha, a gente já tem diversos elementos geométricos aí. Tá? Com os quais a gente pode trabalhar, semelhança entre triângulos e etc. Agora vamos para as dimensões. Olha, a distância entre o objeto e o espelho, né? Aí no caso é o vértice do espelho, essa distância a gente chama de P. Então tá aqui, ó. P é a distância do objeto ao espelho. A distância da imagem ao espelho a gente chama de P', ok? Então isso é um jargão, digamos assim, da ótica, né? Uns chamam de outras coisas, porque essas letras, né, elas são símbolos, então podem mudar, não tem problema. Mas a gente chama de P e P', ok? Do foco ao vértice é a distância focal, que a gente chama de F, tá certo? E do centro ao vértice, como eu falei em slides anteriores, é o dobro da distância focal. É 2F, ok? Bom, então vamos lá. Pelas condições de Gauss, o segmento IV, que segmento é esse, pessoal? Segmento IV é esse aqui, ó, esse segmento IV. Ele é praticamente igual ao comprimento AB. Tá certo? É praticamente igual. Por quê? Porque a condição de Gauss para o espelho diz que ele tem que ter pequena abertura. Entendeu? Então, vamos imaginar aqui. Eu tenho uma esfera,
não é? Uma esfera. Se a minha calota esférica tiver uma abertura muito grande, de fato ela vai ter uma curvatura bem acentuada, não é? Por outro lado, se a minha abertura for muito pequenininha, tá certo? Essa curvatura não vai ser mais acentuada. Vai ser praticamente um segmento de reta. E essa condição é aquela, né, a gente pode associar ela àquela condição trigonométrica, porque nesse caso, o ângulo alfa, abertura, ele é muito próximo ao valor do seno do alfa e da tangente do alfa, tá certo? Então, isso é muito importante a gente ressaltar. Pelas condições de Gauss, esse segmento aqui, ó, que vai do vértice do espelho ao ponto de incidência desse raio refletido, ele é praticamente o mesmo comprimento do objeto. E é praticamente reto, ok? Então, isso aí vem lá das condições de Gauss. Quando eu falei para vocês lá no início que a gente ia discutir, né, as aproximações, o que elas significam para a ciência, é isso. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Essa aula é longa, né, pessoal? Mas tudo bem, essa aula lá, ela demora umas 2 horas de conversa. Aqui ela vai demorar mais do que isso, quer dizer, a gravação não vai demorar 2 horas, mas vocês assistindo essa aula vai demorar bastante. Fiquem à vontade, eu vou dar bastante tempo para que vocês possam estudar essa aula, tá bom? Bom, então deixa eu abrir o parênteses que eu ia abrir. Eu estava falando sobre o que significam as aproximações para a ciência, né? Bom, vou contar um caso aqui para vocês do Galileu Galilei. O Galileu, ele estava observando a queda dos corpos e estava confrontando uma concepção milenar, né? Uma concepção milenar que, a partir da experiência cotidiana, né? Se você abandonar uma pedra e uma folha, por exemplo, né? A pedra vai cair muito mais rápido que a folha. Então, lá os filósofos da antiguidade grega, um em particular, chamado Aristóteles, ele, a partir dessa observação cotidiana, né, do mundo natural, ele criou uma relação matemática, né? Na verdade, ele era um filósofo, então ele não precisava ir para a prática, ele ficava no plano das ideias. Mas a partir da observação de que uma folha, uma pedra, por exemplo, está em tempos diferentes, ele associou ao movimento de queda a força, né? O peso do objeto, não é isso? E isso durou milênios, né? Essa teoria durou milênios. E foi sendo confrontada com o passar do tempo, até que quem resolveu sistematizar uma observação que refutava o que o Aristóteles havia escrito foi o Galileu Galilei, aí já no século XVI, 1500 e alguma coisa. Bom, o Aristóteles dizia que se um objeto fosse 10 vezes mais pesado do que o outro, ele deveria, quando os dois abandonados de uma mesma altura no mesmo instante, esse objeto 10 vezes mais pesado do que o outro deveria chegar ao chão 10 vezes mais rápido. E isso não acontece para a maioria dos objetos, né? Pode acontecer entre uma folha e uma pedra, como previu lá o Aristóteles, mas aí é por outros fatores, tá? Fato é que o Galileu Galilei, ele foi para a Torre de Pisa, né? Não sei se isso de fato ocorreu, mas é o que está escrito aí nos anais da história da ciência, e abandonou lá um objeto 10 vezes mais pesado que o outro. Abandonou de uma mesma altura, no mesmo instante, e viu que os dois chegavam lá embaixo praticamente no mesmo instante. Então, isso que é interessante. Com isso, ele refutou aquela teoria milenar já do Aristóteles, né, que o tempo de queda dependia do peso, isso aí já não está mais valendo, mas quando ele divulgou os resultados, teve um crítico a ele, né, e crítico assim, a crítica, ela faz parte da ciência, né, um conhecimento científico, ele tem que ser criticado o tempo todo. Então, um dos seus críticos chegou para ele e falou, não, mas espera aí,
Mas esses dois objetos, esse de 10 quilos e esse de 1 quilo, eles não estão chegando no mesmo instante. Né? O de 10 quilos chega antes. Aí, o Galileu, ele fala uma coisa muito interessante, que é assim, olha, o importante não é que eles chegam em tempos diferentes ao chão. O importante é que eles chegam praticamente no mesmo instante. Não é? Então, esse praticamente no mesmo instante são as condições ideais que, nessa época, o Galileu já estava usando nos seus trabalhos, entendeu? Então, é isso que vale. Não importa aquela pequena diferença de um palmo. Quando 10 vezes mais pesado chegou ao chão, o 10 vezes mais leve estava a um palmo do chão ainda. Essa diferença, naquele momento, ela não importava tanto. Tá? Por quê? Porque a ciência estava num patamar de desenvolvimento ainda insuficiente para poder entender essa diferença. Hoje a gente sabe que ela é atribuída, pode ser atribuída ao arrasto aerodinâmico, não é? Porém, a construção matemática do arrasto aerodinâmico ainda teve que esperar 200, quase 250 anos depois do Galileu. Tá bom? Então, por isso que é importante eu fazer esse parêntese aqui para discutir um pouco com vocês a natureza da ciência, né? Tudo isso que a gente está trabalhando aqui, toda essa teoria, ela precisa considerar esse monte de aproximação, que são as condições de Gauss, ou aproximações de Gauss, para que sejam válidas, tá certo? E nesse caso aqui, significa que não funciona? Pelo contrário, funciona muito bem. E na realidade, os espelhos obedecem às aproximações de Gauss? Sim, podem obedecer, como por exemplo os espelhos dos telescópios refletores, tá certo? Outros não obedecem a essas condições de Gauss, como por exemplo as antenas parabólicas, que são espelho também, mas para uma radiação eletromagnética não perceptível aos nossos olhos. Né, uma radiação eletromagnética no comprimento de onda de rádio, né, não da luz, ok? Esses já não são gaussianos. Bom, enfim, considerando essas condições de Gauss, o que a gente tem? A gente tem que esses triângulos aqui, ó, o triângulo ABC e a linha B', C', são semelhantes. São esses dois triângulos aqui que eu já tinha falado com vocês ontem, ó, antes. ABC e a linha B', C. Eles são semelhantes. Do mesmo jeito que os triângulos a linha B', F, agora é esse triângulo aqui, ó, a linha... Deixa eu mudar a cor aqui, pessoal, peraí. Vou botar amarelo. Esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse aqui. Ok? Logo, a gente tem essa relação matemática aqui, ó. A linha B' está para B, ou seja, esse lado aqui está para esse aqui, tá? Assim como B', está para BC. Tá aqui, ó. Ok? Temos uma outra forma de escrever essa relação. Por quê? Porque B', repara só, B', é esse tamanho aqui, ó. E esse tamanho, aqui embaixo, quem que é? Ó. Tá certo? O P, desculpe, desculpe, é BC. Aqui é BC. Então, BC é esse tamanho aqui, ó. BC é esse tamanho. Esse tamanho é o P menos 2F. Então, tá aqui, ó. P menos 2F. Tá? E B', é esse aqui de cima, B', é 2F menos P', como tá aqui em cima. 2F menos P'. Tá certo? Então, a gente já obteve uma relação matemática de proporcionalidade entre as dimensões do espelho, né? Porque foco, P', P, tudo isso aí
estão relacionadas ao espelho e à imagem, né? Não mais a esses elementos abstratos da geometria que a gente está utilizando aqui, como, por exemplo, né, esse lado aqui. Também temos isso aqui, ó, que a linha belinha, tá? Agora deixa eu passar a borracha aqui, peraí. Passar a borracha aqui, o desenho está ficando muito complicado. Deixa eu passar a borracha aqui. Beleza, vocês já acompanharam. O bom do vídeo é isso, vocês podem avançar, retroceder na hora que quiser. Espero que a imagem fique com uma qualidade muito boa, tá? Porque, de fato, aí ontem eu tentei gravar a imagem, ficou horrível. Mas, enfim, voltando. Quem é a linha belinha? É esse tamanho aqui, ó. A linha belinha está para IV, tá certo? Está para IV, por quê? Porque esses dois triângulos aqui são semelhantes. Assim como esse lado aqui, que é quem? Esse lado aqui é o P' menos F, é esse tamanho aqui, ó. É o P' menos F. Está para essa outra distância aqui, que é a distância focal em si. Ok? Então, veja bem, pessoal. Deixa eu passar a borracha aqui rapidinho. Olha, eu já vou dar um spoiler para vocês aqui do próximo slide. Olha, veja bem. Se a gente tem aqui em cima essa relação matemática, olha, que a linha belinha está para B, e aqui a gente tem essa outra relação matemática, que a linha belinha está para IV, mas aqui em cima a gente disse que IV tem o mesmo comprimento que AB, tá? Então, essas duas relações aqui são iguais, logo, essas duas relações aqui são iguais também. É o que a gente vai ter aqui, ó. Tá certo? A gente tem essa equação 2 e, bom, aí a gente junta esses dois lados aqui da equação, tá certo? E são iguais, e a gente chega a essa equação aqui, tá certo? Deixa eu ver um negócio aqui. Bom, eu vou dizer para vocês como é que foi feito isso, porque é o que eu faço na sala de aula, tá bom? Olha, eu vou escrever aqui essa relação. 2F menos P' está para P menos 2F. Então tá aqui, ó, olha, deixa eu escrever bem aqui. 2F menos P' está para P menos 2F, assim como, né, deixa eu ver aqui, assim como P' menos F está para F. Então, deixa eu voltar aqui. P' menos F está para F, assim como P' menos F está para F. Deixa eu só conferir aqui, é 2F menos P' mesmo, né? 2F menos P' e P menos 2F. E P menos 2F. É isso aí. Então, o que a gente faz aqui? A gente simplesmente resolve algebricamente essa equação aqui para tentar isolar as incógnitas, né? Separar as incógnitas, né? Aqui está F com P', P com 2F, P' com F, enfim, tá uma salada, né? Assim, matematicamente é difícil a gente entender o comportamento, por exemplo, do foco em função de P'. Aliás, desculpe, de P' em função do foco, porque o foco é um parâmetro fixo do espelho, desse jeito aqui. Então a gente rearruma ela. E uma das estratégias é você calcular um múltiplo comum aqui, né, o MMC, desses dois denominadores, e que a gente não tem como saber, mas é possível ser P, 2F e F, né? Então a gente está multiplicando aqui essas três aqui, tá certo? Esses três valores, e com isso a gente multiplica aqui em cima. Então eu vou multiplicar, deixa eu escrever aqui, 2F menos P' sobre P menos 2F, tá? Que é igual a
P' menos F sobre F. Ok? Bom, multiplico esse lado aqui. Deixa eu pegar outra cor de caneta. Vou multiplicar esse lado aqui por P2F F, e esse lado aqui também por P2F F. Ok? Aí, não, na verdade, eu acho que esse caminho não vai ser legal, não. Eu vou fazer um caminho parecido, tá? Que caminho parecido é esse? É esse. Desculpe, eu paguei o que não devia. Eu vou pagar isso tudo aqui. Pera aí. Tá igual na sala, né, pessoal? Na sala a gente grava, regrava, vai, volta, fala coisa errada, depois acerta, os alunos sinalizam. É assim que as coisas são. Deixa eu apagar aqui também. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar aqui o produto dos meios pelo produto dos extremos, tá certo? Então vai ficar assim, ó. O F vai multiplicar 2F menos P', que vai ser igual, aqui eu vou multiplicar P menos 2F por P' menos F. Então vai ficar P menos 2F, que multiplica P' menos F. Ok? Aí agora a gente aplica a propriedade distributiva, né? Aqui também, e vai chegar ao seguinte: F vezes 2F dá 2F ao quadrado. Menos P', menos, que é 2, fica aí, menos P', tá? Isso vai ser igual a P vezes P', P vezes menos F vai dar menos P vezes F, menos 2F vezes P' vai dar menos 2F P', e menos 2F vezes menos F vai dar mais 2F2. Deixa eu ver se eu já consigo cortar aqui. Olha, 2F2 eu já consigo cortar com esse do lado de cá. Tá certo? Menos P', não tem ninguém com quem eu possa cortar aqui. Não tem. Bom, o que vocês acham de eu dividir tudo isso aqui agora por... deixa eu pegar aqui uma caneta azul. Eu vou dividir tudo isso aqui por P', P e F. Cada parcela. P', P e F. P', P e F. Aqui também. P', P e F. Com isso, veja bem, olha, eu vou cortar aqui P' com F, P' com F. Tá certo? P', 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 P, P', P. PF, PF. E aqui é F', F'. Então, deixa eu ver aqui com cuidado para eu não errar no que sobrou. Bom, aqui sobrou um menos 1, P. Então, ficou menos 1 sobre P, que é igual, ó, aqui sobrou um 1, F. 1 sobre F. Aqui sobrou um menos 1 sobre P'. Então, menos 1 sobre P'.
né? Cortou aqui. E aqui, esse foi embora, e esse aqui é menos, sobrou, peraí, P' com F, sobrou P, né? Menos 2 sobre P. Olha, se eu passar esses dois para o outro lado, como é que vai ficar? Eu vou ficar com, do lado, de um lado vai ficar 1 sobre F, e do outro lado eu vou passar esse aqui, ó, 1 sobre P', vai para lá positivo, esse menos 2 sobre P vai para lá positivo, aí vai ficar mais 2 sobre P menos 1 sobre P, o resultado vai ser 1 sobre P, e esse menos 1 P' passou para lá, vai mais 1 P', conforme queremos demonstrar a equação de Gauss. Tá? Essa aqui é o que a gente chama de equação dos pontos conjugados. De Gauss. Também equação de Gauss, tá? Bom, a gente precisa considerar o referencial gaussiano, tá certo? Como a gente falou no slide anterior. Bom, isso para os espelhos esféricos, a gente tem essa equação aí. É uma equação que relata, por exemplo, a posição do objeto e, quer dizer, relata não, desculpe, que relaciona em função do foco, que é um parâmetro fixo do espelho, onde vai estar a posição da imagem em função da posição do objeto, tá certo? Então, é uma equação que permite a gente estudar analiticamente os espelhos esféricos, ok, pessoal? E nos espelhos convexos? Bom, a gente viu que nos espelhos côncavos, a imagem, né, de acordo com a posição do objeto, ela vai até o infinito e volta, passa para o outro lado, passa a ser virtual, passa a ser real, enfim. E nos espelhos convexos? Bom, assim como nos espelhos planos, os espelhos convexos conjugam apenas um tipo de imagem, tá? É uma imagem virtual, porque ela é formada pelos prolongamentos dos raios refletidos, ela é menor, né, em relação ao objeto, e é direita, porque também fica de cabeça para cima. Tá bom? Enfim, essa foi a parte teórica. Associada a ela vai ter uma lista de exercícios que eu vou colocar também na sala de aula, no nosso Classroom, tá? Fica aí um spoiler para as próximas aulas, né? Que vão ser sobre o campo visual dos espelhos, não é isso? E a solução de alguns exercícios mais elaborados da lista, tá bom? E qualquer coisa vocês podem entrar em contato aí, né, no fórum da disciplina, que manda ou uma mensagem aberta para todos, ou um direct, né? A maioria de vocês aí também tem meu contato telefônico. E, enfim, sigamos em frente, tá? Essa gravação deve ter ficado grande. Um abraço.